Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Você é o nosso convidado para refletir conosco nessa palavra preciosa que encontra-se na Bíblia, não é? Vamos lá então? Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Estamos estudando a lição de número 10. Vamos estudar a lição de número 10. O título da lição é Frutos da Tribulação. E, como eu já disse, essa lição é baseada em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Essa lição foi escrita pelo pastor Felipe Pinto Lima. O título da lição é Frutos da Tribulação. Vamos lá. Esse texto fala exatamente sobre isso, né? Sobre os frutos, sobre o resultado da tribulação. E esse resultado da tribulação, ele pode ser diversificado. Quando passamos por tribulações, ou podemos ficar amargos, ou podemos nos refugiar em Deus e podemos crescer com elas. Então, é claro, a Bíblia vai sempre nos aconselhar dessa segunda forma, né, que nós cresçamos com as tribulações. Vejam então o que diz Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. O apóstolo Paulo falando aos cristãos de Roma, não é? Também aos cristãos de todo tempo, para nós hoje também. Romanos, capítulo 5, versículos 3, de 3 a 5. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos orar então? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade. Nós estamos aqui na Tua presença. Ó Pai, dizendo para o Senhor que nós chamamos e queremos aprender mais com o Senhor. Teu Espírito venha a ser o nosso ensinador em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Frutos da tribulação. Como eu já disse, essa lição é de número 10 da revista Palavra e Vida. Essa lição foi escrita pelo pastor Felipe Pinto Lima. O pastor, então, Felipe Pinto Lima, ele começa contando uma experiência, uma tribulação bastante forte que ele passou, mas eu já quero antecipar que no final Deus o abençoou e ele cresceu naquela tribulação e pôde experimentar o poder de Deus mediante aquela situação tão adversa. Ele começa fazendo uma seguinte pergunta. Aliás, ele começa fazendo três perguntas, né? A primeira pergunta é: por que experimentamos tribulações? É a primeira pergunta que ele faz. A segunda é: qual deve ser a nossa postura diante delas, das tribulações? E a terceira é: é possível aprender alguma coisa? Claro que é, né? Claro que é possível aprender, sim, diante das tribulações. E aí ele começa, então, a contar a experiência dele, bastante difícil, mas que no final Deus reverteu a situação e ele e a esposa foram vencedores nessa questão. Diz assim, a experiência dele, ele relata da seguinte forma: em fevereiro de 2015, minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia. Buscamos auxílio médico. Depois de vários exames, recebemos o seguinte diagnóstico: Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo e se alojou no útero. Aquela notícia nos abalou profundamente. Nós tínhamos uma família feliz, uma bela filha, pensávamos em outro bebê e éramos cristãos. Em razão disso, fomos levados a fazer aquelas perguntas que fizemos lá no início da lição. Que perguntas são essas? Por que passamos por tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? E é possível aprender com elas? Então, ele disse que, infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. Sim, a gente sabe disso, não é? E no texto base da lição, percebemos que Paulo está escrevendo à igreja de Roma que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto na sua fé, no contexto também da sua fé. O ponto 1 que o pastor destaca é: tribulação produz perseverança. É o ponto 1. Que, aliás,
está no versículo Romanos, né? Capítulo 5, versículo 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, a própria Bíblia diz para a gente que a tribulação nos faz pessoas mais perseverantes. E aí, o pastor autor da lição, ele nos dá uma abordagem histórica na época do cristianismo lá em Roma. Ele diz assim, ó, a vida humana nos primeiros anos do cristianismo era bastante mórbida, insalubre e nociva. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, lixos e dejetos eram atirados das janelas das casas. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções, enfermidades, e, em boa parte dos casos, à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, pessoas que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitas às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois pelo Império Romano. A gente sabe que isso é uma realidade, foi uma realidade no passado e é uma realidade ainda hoje. Claro que hoje a sociedade já se organizou melhor e muitas coisas que aconteceram no passado, em termos de locais insalubres, não acontecem mais hoje, mas ainda hoje nós percebemos lugares que são muito insalubres, onde e também tem uma grande incidência de violência urbana. Aliás, hoje as grandes cidades vivem muito isso. Então, ele destaca o seguinte: o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Claro que ele não está dizendo que os cristãos devem gostar de sofrer. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas a Bíblia está querendo dizer que, já que a tribulação é inevitável, que a gente deve aprender e crescer com elas. Porque, como eu já disse no início, diante da tribulação, nós temos duas posturas possíveis, duas reações possíveis. Ou nos revoltamos, nos rebelamos, ficamos aquelas pessoas amargas, não é? Ou então cremos em Deus e aprendemos com essas tribulações, a fim de que melhoremos não somente como cristãos, mas também como seres humanos. Então, é claro que a Bíblia vai aconselhar, como eu também já falei, essa segunda postura. Então, em momento algum, o apóstolo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim em si mesmo. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico. O que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com elemento pedagógico? É que nós podemos aprender com essa tribulação, não é? Então, não somos masoquistas, o cristão não é aquele que gosta de sofrer. Não nos gloriamos no sofrimento por causa do sofrimento, mas por causa dos seus frutos, por seus resultados. Ou seja, o cristão, ele sabe que Deus está com ele, e ele sabe que, passando por lutas, ele melhora como pessoa, ele dá mais valor às coisas que Deus faz. Então, o cristão não olha para a vida como quem está num parque de diversões ou num playground. Ele não é romântico ou ingênuo a esse ponto. Então, ele sabe que as lutas fazem parte da vida. Ele não nega a existência da dor e do sofrimento. Ele não murmura nem se revolta contra Deus por causa do sofrimento. O cristão sabe que o sofrimento é pedagógico, ou seja, ele nos ensina a sermos melhores como cristãos e como pessoas, né? Como pessoas. E gloriarmos-nos na tribulação é fruto da fé. Ninguém gosta de sofrer, mas a gente sabe que o sofrimento, como a própria palavra diz, eu vou reler aqui com você, para você, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E perseverança é uma prática necessária para a vida diária. Precisamos, sim,
ter essa virtude da perseverança. E essa virtude da perseverança vem como fruto da tribulação. É quando estamos atribulados que nós, então, querendo ou não, temos duas atitudes a tomar: ou nos entregarmos à ruína ou perseverarmos. E é claro que precisamos perseverar. Aprendemos isso exatamente com a tribulação. A tribulação é pedagógica nesse sentido. Então, quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas, isto é, esse termo, né, tribulação, lá no original, no grego, significa esmagamento diante das lutas. Então, mesmo que sejamos esmagados pelas lutas que enfrentemos, possamos enfrentar no dia a dia, nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem temos crido. Então, se temos que experimentar as tribulações, ao invés de nos fazermos de vítimas, ou de sermos daquelas pessoas azedas e amargas, ou de culparmos algo ou alguém, ou até culparmos o próprio Deus, não é? Nós, na verdade, preferimos crer e crescer diante delas. Então, esse é o conselho que a Bíblia nos dá. Repetindo, as tribulações são inevitáveis. Nós precisamos decidir que postura vamos tomar diante delas. Se vamos revoltar e ser pessoas amargas, ou se vamos crer que Deus está no controle, e Deus, de fato, está no controle. O outro ponto que o autor, esse pastor destaca, né, o pastor autor da lição destaca, diz assim: a perseverança produz caráter aprovado. Lá no versículo 4 diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 4, assim: a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O caráter aprovado, esperança. Então, a perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva do direito de não ser teórica ou especulativa. Ou seja, não dá para aprender a ter esperança na teoria. É só mesmo na prática. É só mesmo passando por lutas, não é só mesmo passando por lutas. Em outras palavras, ainda que estudássemos todos os livros sobre esperança, não é? Não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer oração no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança e com esperança. Senhor, me dá perseverança, me dá esperança. Claro, orar é sempre bom, Deus dá paz ao coração, mas exatamente na luta, é na prática do dia a dia, é que a gente aprende, é que essas tribulações nos ensinam a termos esperança no Senhor, a prosseguirmos lutando, não é? Então, só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático. A gente sabe que os educadores dizem isso, né? Nós aprendemos muito mais com uma experiência amarga do que com uma experiência boa. Isso não é novidade para ninguém. Por exemplo, você pode dizer para uma criança assim: olha, filhinho, não põe a mão aí nessa tomada porque você vai levar choque. E aí a criança, você se distrai, a criança vai com o dedinho lá, você diz assim: filhinho, não põe a mão nessa tomada porque você vai levar choque. E a criança, pelo fato de não ter ainda maturidade para entender o que é um choque, uma hora em que você se distrai, ela vai lá e, se ela puser a mão na tomada e tomar um choque, ela nunca mais vai enfiar o dedinho ali. Não estou dizendo que aquilo seja bom para a criança, eu estou dizendo que aquilo é pedagógico. A criança vai aprender de tal forma que toda vez que alguém pegar o dedinho dela, tentar colocar aquele dedinho dela ali por perto, ela vai dizer shot, da maneira que ela souber falar.
Então, essa provação, não é? Essas tribulações, ela produz exatamente, ó, versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Então, a perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Ela não é passiva ou na impossibilidade de se fazer algo, espera para ver o que vai acontecer. Não é nesse sentido. Está se falando daquela perseverança ativa que faz a parte que lhe compete. A perseverança nos concede uma estabilidade, não é? Uma estabilidade positiva, uma estabilidade positiva. Então, veja bem, o que acontece? A perseverança é uma excelente professora. Ela gera paciência e nos faz triunfar diante das lutas. Não conseguiríamos exercer a paciência sem o sofrimento, porque sem sofrimento não haveria necessidade de exercitar a paciência. As grandes lições da vida nós aprendemos no Vale da Dor. É no Vale da Dor é que nós assimilamos melhor os ensinamentos, porque quando tudo está bem, a gente fica meio que distraído, mas quando a coisa aperta, quando nós aprendemos, passamos por aperto, aquela aprendizagem fica gravada para sempre em nossa mente. Então, o sofrimento é não somente o caminho da glória, mas também o caminho do amadurecimento. O amadurecimento vem. Pessoas que têm vidas difíceis amadurecem muito mais cedo. Não estou dizendo que seja bom ter vida difícil. O que eu estou dizendo é que dá para tirar pontos positivos e dá para aprender com as adversidades. É exatamente isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia não está dizendo para a gente gostar de sofrer. Ela está dizendo que a gente pode aprender com as lutas. Gostar de sofrer não é saúde emocional. Muito pelo contrário, quem gosta de sofrer é masoquista. E isso, na verdade, deixa transparecer que se alguém gosta de sofrer, alguma coisa não está bem com ela, aquela pessoa. Então, gostar de sofrer não é recomendação bíblica. A Bíblia fala que nós podemos crescer nas tribulações, e não no sentido de que devemos gostar de sofrer. Não, não é isso que ela fala. É bom que tudo isso fique bem claro. Aí, Hebreus 10, 36, se você ler lá na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10, versículo 36, vamos ver o que a palavra nos fala, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim a palavra de Deus. Diz assim, Hebreus 10, 36, diz assim, declara assim: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, essa perseverança que vem como um desdobramento do sofrimento, da situação difícil, ela nos faz exercitar essa resignação, não é? A sermos perseverantes naquilo que precisamos ser. Então, é esse tipo de perseverança que Deus quer que tenhamos. É o que podemos chamar de uma perseverança que gera em nós uma paciência que nos fará triunfar sobre todas as tribulações. Por exemplo, esse momento de pandemia que estamos vivendo. Muitas pessoas, principalmente aquelas do grupo de risco, trancadas dentro de uma casa. Para quem já está acostumado a viver dentro de casa, é simplesmente uma continuação da sua rotina. Para quem está acostumado a sair para resolver coisas na rua, na parte externa, não é? Então, na verdade, é um suplício. Por quê? Uma coisa é escolher ficar em casa. Outra coisa é ficar em casa por imposição. Então, na verdade, quando a gente, nesse tempo, passa por toda essa luta,
isso, na verdade, acaba nos ensinando a ter paciência. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, nem a Bíblia diz que é fácil. Mas paciência, perseverança é um fator positivo que nós devemos desenvolver em cada um de nós, já que temos que enfrentar as lutas, que tenhamos essa perseverança, não é? E o terceiro ponto que o pastor destaca para a gente é: o caráter aprovado produz esperança. Eu gostaria de ler de novo o versículo 4 e o versículo 5 de Romanos 5. Romanos 5, versículos 4 e 5. Dizem assim esses versículos. Romanos 5, versículos 4 e 5. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio de quê? Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, né? Que ele nos concedeu. Existe uma música do grupo Logos chamada Espinho, né? Que existe uma parte dessa música, dessa bela canção, que a certa altura a letra dessa música diz o seguinte: Senhor, se eu estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também, basta a minha graça. Então, essa afirmação dessa música nos lembra que a aprovação é resultado da provação. E quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, ele lembra aquela igreja disso, que para sermos aprovados precisamos passar por provas, não é? Precisamos passar por provas. E John Stott, ele cita uma coisa bastante interessante. Ele diz que a vida é diferente da escola. Na escola, primeiro a gente estuda a lição, depois faz a prova. Na vida, primeiro a gente passa pela prova, depois é que a gente aprende a lição. Então, essa colocação é bastante interessante, né? Então, o apóstolo Paulo estava querendo ensinar, dar aquela lição de vida para os romanos, como também para nós hoje, dizendo: olha, quem não passa por prova não é aprovado. Então, na linguagem por ele utilizada, na linguagem que o apóstolo Paulo utilizou, o caráter aprovado, não é? Somente se verifica depois das provas. Primeiro vem a prova, depois vem a lição, vem a aprovação. Então, os cristãos que desejam receber a aprovação de Deus são submetidos a um processo semelhante a que um ourives. Ourives é aquela pessoa, você sabe, né? Que trabalha com metais preciosos. Aqui o ourives emprega para refinar o ouro, refinar os metais. Por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se todo tipo de impureza do ouro. A partir dali que o ouro se torna puro. Então, na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isso é, paciência triunfadora, temos oportunidade de nos tornarmos mais puros, assim como o ouro. Aliás, a Bíblia fala isso, né, a respeito desse refinamento como ouro. Então, o apóstolo Paulo encerra o processo, não é, dessa explicação, dizendo que só é aprovado quem é provado. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele de uma maneira bastante sábia, não é? Ele faz a seguinte pergunta: como saber se essa esperança não é uma fantasia ou uma ficção? Essa esperança que nós temos, como saber, não é? Se essa esperança não é uma fantasia ou se não é uma convicção? Aí Paulo mesmo responde. A resposta de Paulo é bem clara, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá no final do versículo 5, você pode reler lá na sua Bíblia se você quiser. Diz assim:
Versículo 5, estou lendo Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, essa esperança que nós temos, ela não é fictícia, ela não é uma ilusão. Na verdade, ela é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, essa presença do Espírito Santo em nós nos dá confiança, nos dá esperança de vencermos qualquer luta, qualquer tribulação. Então, queridos, nesse momento de luta que temos vivido, precisamos sempre nos lembrar: o Espírito Santo do Senhor está em nós. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós tenhamos, né, essa plenitude do Espírito, mas o fruto do Espírito, o resultado desse Espírito em nós, vai gerar em nós esse fruto, né? Aquele amor, temperança, enfim, tudo aquilo que você sabe que faz parte do fruto do Espírito. Claro que em alguns momentos da vida, nós passamos por situações tão difíceis que é como se estivéssemos lá junto com Sadraque, Mesaque e Abednego nas fornalhas da vida, não é? Naquela fornalha de fogo ardente. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus está conosco. Nenhum só fio de cabelo será queimado, será chamuscado. Você se lembra desse episódio, não é? Desse acontecimento? Quando foram jogados na fornalha 3, e quando o rei foi lá observar, olhar lá na fornalha, tinham 4. Foram jogadas 3 pessoas amarradas, e o rei encontrou dentro da fornalha pessoas desamarradas. O fogo queimou as cordas que prendiam as pessoas, mas não queimou as pessoas, porque Deus estava com essas pessoas. Então, para você pensar e agir, não é para você pensar e agir. Certas tribulações parecem nos esmagar, acabar com nossas forças, como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle, não é? Mas nesses momentos podemos nos assentar para ver qual será o resultado, ou então nos empenharmos para que a nossa perseverança produza paciência triunfadora. Qual tem sido a sua escolha? O que você tem feito? Você pode se entregar, tornar-se uma pessoa amarga, ou pode refugiar-se em Deus para crescer nesse momento e mesmo na tribulação, alcançar essa paciência, alcançar perseverança, não é? E ser instrumento nas mãos de Deus. Segunda questão para você pensar e agir, para nós pensarmos e agirmos. Na medida em que as tribulações produzem em nós a perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos-nos, né? Fortalecemos os músculos espirituais. E nessa academia de Deus, você está sendo aprovado ou reprovado? Vou repetir a pergunta para você. Nessa academia de Deus, você tem sido aprovado ou reprovado? Hoje, há muitas pessoas cuidando do corpo, e não tem nada errado em cuidar do corpo, em ir à academia malhar, desde que seja orientado por um profissional. Mas nós nunca podemos também deixar de frequentar a academia de Deus, a academia da alma, aquela que faz a gente aquela que faz a gente se desenvolver não só fisicamente, mas também espiritualmente. Então, nessa academia de Deus, você está sendo aprovado ou reprovado? Terceiro aspecto para a gente pensar e agir. Que tal aproveitarmos as tribulações que são próprias da vida humana e nos aproximarmos mais de Deus? Não deixemos passar essa oportunidade. Tá bom, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos dê, né? Te dê e me dê também, nos dê essa maturidade para que a gente possa, então, crescer quando a tribulação vier. Deus abençoe você, que Deus nos faça crescer como cristãos, como pessoas. Um abraço, Deus abençoe.